7, o seu verso vai ser o verso 3, e depois a gente vamos ler o 23 também. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ler a palavra? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de tala e mangas compridas. Verso 23. Mas logo que chegou a José os seus irmãos, despediram-no da túnica e a túnica de tala de manga comprida que trazia, e tomando-a, lançaram na cisterna vazia, sem água. Amém? Amém. Pode se assentar no seu lugar. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus, que Ele está nesse lugar. Irmãos, eu orava a Deus pela madrugada e Deus falava no meu coração, falando a respeito dessa palavra. E eu comecei a perguntar a Deus, qual é o mistério dessa palavra? Como eu falei no começo aqui, Deus me mostrava pessoas aqui que chegou aqui até mesmo arrastando. Chegou aqui de uma forma a qual talvez você nem imaginaria que você fosse capaz de chegar aqui. Mas Deus, Ele te deu honra e graça para que você chegasse até aqui. Porque Ele deu uma palavra para a sua vida. Ele tem uma promessa na sua vida. Ele tem algo a realizar na sua vida. Amém? Irmãos, segundo as Escrituras, vai nos contar uma história muito forte, muito poderosa, a qual Jacó, ele é pai novamente. Aos 91 anos, Jacó se torna pai novamente. E a Bíblia vai nos contar que Jacó, por ser pai por 91 anos, ele ama esse filho muito mais que amou os seus outros. Amou de uma forma incondicional, de uma forma tremenda, de uma forma a qual até os seus próprios irmãos começou a ciumar, porque ele amou de uma forma tremenda que até mesmo ele fez uma túnica e deu de presente para José. Só que eu já quero profetizar na sua vida, porque quando José ele recebe essa túnica, ali estava começando os problemas de José, porque aquela túnica ela veio trazendo algo que poderia talvez até mesmo exterminar a vida de José. E segundo a Bíblia, os irmãos de José começam a conspirar contra José. Só que José, sendo filho amado pelo seu próprio pai, o filho da sua velhice, agora os irmãos começam a criar algo para poder exterminar José. Porém a Bíblia vai nos falar que certa vez José, os irmãos de José, eles vão apacentar as ovelhas. Eles vão apacentar as ovelhas. E Deus começa a usar José. Deus ele dá um sonho para José. E José chega para esses irmãos e relata para eles que ele via um feixe de molho dele se levantando, e os molhos de feixe dos irmãos rodeavam em volta do molho dele. E os irmãos começaram a questionar: o que significa isso, José? Qual é o propósito desses molhos? E Deus mais uma vez ele usa José. E José torna a sonhar. E Deus mostra para José: aleluias, glórias a Jesus, aleluias. Deus começa a mostrar para José de uma forma soberana o quanto ele tinha uma promessa na vida de José, o quanto ele tinha que fazer algo na vida de José.
Glórias a Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai falar que o sol e a lua e 11 estrelas, elas se inclinavam perante José. E certo dia, os irmãos de José estão no campo, apacentando as ovelhas, e o seu pai, Jacó, ele envia a José aos seus irmãos para poder levar alimento para eles, para poder trazer informação sobre o rebanho. Só que segundo as Escrituras nos fala que quando José, ele chega a uma certa distância, os irmãos de José, eles veem José, eles reconhecem José pela túnica a qual o pai tinha dado de presente para José. E José começa a aproximar, e os irmãos começam a tramar. Vem um sonhador, vamos matar ele, vamos acabar com a história dele. E segundo as Escrituras nos fala que um dos irmãos, por nome de Rubens, ele não vamos sujar as mãos com sangue inocente. Glórias. Eu venho nessa noite profetizar na sua vida. A promessa que Deus ela tem na sua vida pode conspirar contra a sua vida, pode se levantar contra a sua vida, pode tentar até mesmo jogar você numa cisterna, mas a promessa de Deus ela vai se cumprir na sua vida. E quando José chega próximo daqueles irmãos, eles apanham José, lança José em uma cisterna, arrancam a túnica de José e lançam ele na cisterna. Mas o que me chamou mais atenção nessa história agora é porque eles arrancaram a túnica de José. Talvez eles pensassem por arrancar a túnica de José, estariam exterminando o processo, a promessa de Deus na vida de José. Só que eles se enganaram em algo, que a promessa de José não estava na túnica, a promessa estava em José. E José lançado naquela cisterna, viu uma comitiva de ismaelitas, e eles tramam novamente contra a vida de José. Eles tiram José da cisterna e vendem José como escravo. Ei, eu venho nessa noite profetizar mais uma vez na sua vida. Podem até tentar tirar a sua túnica, pode até tentar mesmo arrancar os projetos que Deus colocou na sua vida, mas quando Deus está no barco, ninguém pode parar o projeto, o processo do Senhor. E você sabe o que é que mais me chamou a atenção dessa palavra? Porque eles tiraram a túnica de José, até pensando assim, vamos tirar a túnica dele, que vai acabar essa história. Só que a túnica, o que me chamou mais a atenção é que a túnica ela não servia em mais ninguém. A túnica foi feita do tamanho certo, exclusivamente para José. Eu vou fazer algo aqui nessa noite, para você entender algo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Quero ver se você está ligado. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pega a visão aí. A túnica que o Senhor fez foi para você, foi para você. A túnica que o Senhor fez para a pastora é para a pastora. A túnica que o Senhor fez para o pastor marido é para o pastor marido. A túnica que o Senhor fez para o levita é para o levita. Podem até tentar tirar a sua túnica, mas a promessa de Deus ela vai se cumprir com túnica ou sem túnica. Aleluia! Rei, palavra.
sujar seu nome, vai tentar parar, vai falar assim: ei, esse aí não louva mais, essa aí não prega mais, esse aí não vai dar mais nada certo. Mas eu venho hoje como palavra do Senhor para profetizar na sua vida que toda ferramenta preparada, arquitetada do inimigo nessa noite, Deus foi jogando por terra. Vai tentar. O macumbeiro vai falar assim: ei, eu fiz uma macumba para aquele lá, mas ele está vivo ainda. O caluniador vai falar: eu caluniei ele, eu tentei sabotar ele, mas está dando tudo certo. Mas só não está entendendo algo. Porque a promessa que Deus te fez pode levantar macumbeiro, pode levantar caluniador, pode levantar fofoqueiro, pode levantar o que for, que Deus está na promessa. Ei, palavra, e canta lá. Estamos vivendo os dias atuais dessa forma. Pessoas estão tentando jogar nós na cisterna. Pessoas estão tentando parar o processo, o projeto do Senhor na tua vida. Mas Deus está falando assim: pode até tirar a túnica, pode até arrancar a túnica, mas minha promessa vai cumprir. A minha promessa, ela vai se cumprir. E José é vendido como escravo. José é levado para o Egito. Chega lá José agora. Aleluia. José agora vai virar servo do comandante da guarda do rei. José agora é escravo de Potifar. E José começa a ganhar espaço ali dentro da casa de Potifar. Porém, certo dia, a esposa de Potifar, ela tenta seduzir José, ela tenta fazer José corromper a promessa de Deus na vida dele. E ele foge da aparência do mal. E a mulher de Potifar, vendo aquela situação que nunca foi rejeitada por homem nenhum, agora vai caluniar José mais uma vez. Agora José vai parar numa prisão. Está entendendo o mistério, crente? Vão te jogar numa cisterna, vão tentar te vender como escravo, vão te jogar numa prisão, vão tentar acabar com sua vida. Mas Deus estava com José. Deus estava com José. Glória a Deus. E José na prisão ali. E certa vez, dois servos de Faraó vai parar na prisão. E aqueles servos, certa vez, eles têm um sonho. E José agora vai ser usado mais uma vez. Porque eles relatam o sonho para José. E José decifra aquele sonho. Aleluia. 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 E se cumpre. Aquilo que José decifrou se cumpre. E José ali naquela prisão, jogado, esquecido. Até certa feita José fala: esqueceram de mim, estou jogado. E certo dia Faraó tem um sonho. E Faraó manda chamar todos os magos, todos os sábios daquela época, para poder decifrar o seu sonho.
teve a capacidade de discernir o que o Senhor, o que era o sonho dele. E certa vez, um dos servos de Faraó, a qual José decifrou o sonho, ele chega até Faraó e fala: olha, tem um hebreu que quando eu fui mandado para a prisão, ele decifrou o sonho a qual eu tive. E esse sonho se cumpriu, essa decifração se cumpriu. E Faraó manda chamar José. José lavado, tirar as suas barbas, e vai na presença de Faraó. E Faraó conta os sonhos a qual ele tinha. E naquele momento, Deus estava fazendo uma aliança. Harai de canta labraçou. Deus estava fazendo uma aliança. Agora que naquele momento, Faraó fala: nunca vi este homem tão sábio. E Faraó e José agora vai se tornar governador do Egito. Entenda. Foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, foi parar em uma prisão. Agora José vai se tornar governador do Egito. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite aqui? Deus está falando assim: ei, pode levantar um exército contra você, pode levantar um exército contra a sua casa, contra a sua família, mas eu vou dar um checkmate, eu vou falar, eu vou chegar na hora certa, e aquilo que se levantaram, conspiraram contra a sua vida, vão ter que ver o que eu vou fazer, vão ter que ver o que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. E agora José é governador. Faraó fala para ele: olha, você só vai estar abaixo de mim no trono. Agora você tem autoridade para poder fazer, para poder conduzir o meu povo. E Deus trabalhou da forma soberana na vida de José. Abaçou de canta lavassai. É Deus. É dessa forma que acontece comigo, com você. Porque quando eu cheguei aqui, Deus me mostrava claramente que tem pessoas paradas, tem pessoas com o ministério parado, porque foi caluniado. Tentaram arrancar a promessa de Deus na sua vida, tentaram interromper os sonhos que você tinha. Mas Deus me trouxe hoje aqui nessa noite para ser profeta na sua vida, para falar que quem dá a última palavra é Ele, quem determina a última palavra é Ele. E Ele fala que nesta noite o dia da vitória chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu orava pela madrugada, e eu fui entender quando eu estava sentado aqui, Deus me mostrava, quando eu estava na oração, uma moça aqui no ministério, a qual eu nunca tinha visto. E eu comecei a perguntar: meu Deus, o que é isso, meu Deus? E eu orei, deitei, o Espírito Santo tocou em mim de novo: levanta, vai orar. E eu orando, Deus me mostrava essa música. Eu falei: o que é isso? Orei, deitei de novo, dormi. O Espírito Santo: levanta. E eu, pela terceira vez, eu levantei.
que cuvalabassai. Te canta lá para subir andarabasai. E quando eu estava sentado aqui nesse banco, o Espírito Santo me direcionou a lá ela. E incrível que pareça, Deus me mostrou até as vestes. Dei canta lá para subir andarabasai. Fique sobre os seus pés. Eu já te vi alguma vez? Meu Deus. Eu não estava mais aguentando, porque Deus me trouxe a esse ponto. Porque Deus me mostrou assim, falou assim, ó, fala para ela, jugo desigual. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Jugo desigual? Aí Deus falou assim, ó, fala para ela, todo mundo pode virar as costas para ela, todo mundo pode abandonar ela, mas eu não abandono, eu não abro mão. E Deus me mostrou algo mais forte, porque Deus me mostrou uma data. Dei calabraço, subi andarabasai. Porque Deus me falava claramente. Ai meu Deus, que no ano de 2017, Rei canta labraço, subi andarabasai. Você viveu algo, filha. Só você sabe. E Deus me mostrou mais forte ainda, porque Deus me mostrou exatamente a hora e o segundo a qual aconteceu. E Ele manda te falar assim, ó. Sabe que tudo que aconteceu está tudo anotado. E Ele manda te falar assim, ó. Para cada humilhação que você passou, para cada pedra lançada contra a sua vida, para cada decepção que você passou, vão ter que voltar um por um. Vai voltar um por um e vai te dar o perdão, vai te pedir o perdão, vai te falar assim, ó, me perdoa. E Deus está falando mais, porque Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que faz restituir. Ele está falando que tudo que você perdeu, Ele vai restituir tudo. Ele vai restituir tudo que você perdeu, Ele vai restituir tudo. E Ele está falando mais assim, ó. Saia daqui dessa noite, mas pode esperar e contar um segundo, porque vou fazer grandes coisas dentro da sua casa. Dentro da sua casa. E testemunhos vai ser contado. Você crê? Então pode esperar que você vai dar testemunho aqui na igreja, como pastor. Ela vai dar testemunho aqui na igreja do que Deus vai fazer na vida dela a partir de hoje. A partir de hoje. Eu não gosto de brincar com coisas de Deus, não, porque Deus primeiro ele bate na gente primeiro, para depois a gente falar aquilo que a gente realmente vê que é da parte de Deus. Porque quando eu estava orando, Deus me mostrou exatamente uma moça. Eu não entendi, mas agora que eu estava aqui no altar, Deus me deu uma confirmação. Aleluia. E Deus me mostrava ela. Glória a Deus. Deus me mostrava ela. Amém, Jesus. Então receba nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a É Deus. dessa forma que Deus vai fazer aqui. Amém. É dessa forma que Deus está falando comigo. Porque eu preparei, eu jejuei, eu orei, eu entreguei propósito do Senhor para poder estar aqui nessa noite. E Glória. eu quero chamar aqui na frente agora uma pessoa que tem uma palha quente que está lá fora. Uma pessoa que está aqui, que tem uma palha quente que está ali fora. Eu quero chamar essa pessoa para vir aqui.
Quem é dono da paz de Cristo que está parado aqui? Vem aqui na frente. Glória a Deus. E cante. Oh, Deus, é minha alma, aleluia. Santo Porque quando eu estava ali sentado, eu disse: ensina esse silêncio aqui lá no meu carro. E quando eu saí lá fora, quando eu passei por seu carro, o Espírito Santo me tocou e falou assim: volta. E eu voltei no seu carro e toquei ele. Mas você sabe por que Deus me fez voltar? Porque se é Deus que está falando na minha vida, Ele está te livrando. Ele está te dando um livramento. Você até agora no momento não está entendendo. aleluia, Deus. Porque tentaram armar uma emboscada contra a sua vida. E iriam levar esse carro. Iriam pegar esse carro e iria fazer um assalto com esse carro. E depois esse carro iria ser abandonado. Aí eu perguntei a Deus, mas por que Deus que vai fazer isso? Porque você ia estar na hora errada, no lugar errado. Só que Deus é um Deus de justiça. Quando eu passei pelo seu carro, Deus falou: volta. E eu toquei no seu carro. E Deus fez eu fazer algo nessa noite. Cadê o óleo, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Escuta. Para confirmar o que eu estou te falando, depois você não precisa falar para ninguém aqui, não. Pode falar com o pastor Amarildo, com o pastor Gaspar. Porque o Espírito Santo, ele certifica a gente. Porque certa vez o Espírito Santo de Deus me tocou, que me mostrou que alguém conspirou. Alguém conspirou e falou assim: será? Será mesmo que vai acontecer isso? Mas Deus está mandando falar assim, ó. Não para honrar o homem, porque a honra, a glória, o louvor é toda para Ele. Você vai ver o que vai acontecer. Só que Ele vai te livrar. E depois você vai dar o testemunho. Você vai contar o que Deus está certificando. Você crê? Então receba o livramento em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora eu quero chamar um homem aqui. Eu quero externar muito longe, não, mas eu quero chamar aquele moço ali, ó, que está com a Bíblia no colo. A vir aqui na frente. Ô, Jesus. Porque desde que você estava ali, me chamou a atenção de algo muito importante, muito maravilhoso. Porque tentaram fazer com sua vida da mesma forma que fez com José. Tentaram parar você, tentaram interromper a promessa de Deus na sua vida. E certa vez você falou assim, ó: não vou mais fazer, só quero ouvir. Mas Deus está mandando te falar assim nessa noite, que derrama dupla honra na sua vida. És pregador da minha palavra, não é, filho? És conhecedor da minha palavra, não é, filho? E Deus está falando assim, ó: não é hora de parar. Não é hora de parar o projeto que eu tenho na tua vida. Porque através da tua vida, nações irão conhecer que o que eu sou, o grande eu sou. Por isso Deus está falando assim, ó: trago honra para a tua vida. Trago honra para a tua casa, para o teu ministério. E falo mais. As portas foram todas fechadas. Rei, canto e calabraçado. Estou abrindo uma por uma. Pode preparar.
O telefone vai tocar. A notícia vai chegar. E aquilo que outrora estava dando tudo errado vai começar a acontecer. Você crê? Isso ele não te. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Eu quero nessa noite chamar o cantor Claudevan para louvar mais um louvor. E eu quero fazer algo nessa noite da parte do Senhor. Você que nessa noite chegou até aqui Deus da minha alma. para buscar algo da parte do Senhor, eu não sei o que é, Aleluia. mas eu quero te convidar a você vir aqui com fé na frente, Aleluia. porque eu vou estar ungindo a sua cabeça. Você que nessa noite veio buscar algo do Senhor, você que veio buscar algo do Senhor, vem aqui na frente. Aleluia. Enquanto o cantor Claudevan vai louvar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente em nome de Jesus.